Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, eu vou falar uma coisa importantíssima hoje. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu daria o título, como vou dar o título a ela, poderia dar 3 títulos a ela. Mas eu vou começar como saia de cima do muro. Diga essa palavra comigo, saia de cima do muro. O poder da decisão. O poder da decisão. Então vamos lá. 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando? Por que Elias fez essa pergunta? Porque a nação estava um caos. Escassez, miséria, vergonha, fome, humilhações. E qual era o real problema? Qual era a causa? O espiritual. O espiritual era a causa. Então, Elias reúne o povo e faz essa pergunta, que é uma pergunta poderosíssima. Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se eu mudar a tradução, diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Pular de um lado para o outro é o seguinte: o povo, havia momentos que o povo acreditava realmente em um único Deus, o Deus de Israel, e que Ele era o provedor de todas as coisas. Mas de repente, eles começavam a olhar para os lados, olhar para as nações, olhar para os deuses das nações, parecia que alguma coisa estava melhor do outro lado e eles eram influenciados e começavam a se dividir na fé. E aí começavam a adorar. E chegou aquele momento que Deus deu um basta. Chegou o momento que, através da oração de Elias, uma oração que Elias fez, que é outro ponto fortíssimo, ele diz: não vai chover mais aqui enquanto não sair da minha boca. E não choveu mais. Por mais de 3 anos, não choveu mais. E a escassez, a fome foi total. Então, olha a outra tradução. Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? A dúvida é terrível. Pular de um lado ao outro é terrível. 2 pensamentos é terrível. A Bíblia fala em Tiago, né? O homem que duvida, ele é como a onda do mar. O que a onda do mar faz? Vai e volta. Vai e volta. E aí diz: não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma, porque é inconstante. É inconstante em tudo que faz. Então, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, se é isso que vocês acreditam, adore a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Elias disse: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre 2 caminhos sem se decidirem por um deles? Eu poderia seguir essa manhã inteira aqui falando só disso. Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando em 2 caminhos?
sem se decidirem por um deles. Fé oscilante, pensamentos oscilantes, vida oscilante. Esse é o resultado. Não tem jeito. E só para concluir, Elias desafiou o povo: até quando, diga comigo, vocês ficarão em cima do muro? Até quando vai ficar em cima do muro? Como é que vai ser? Vai sair de cima do muro ou não vai sair? Essa mensagem, ela confronta com todos nós. É todos nós, não tem jeito. Se o eterno é o Deus verdadeiro, sigam o eterno. Mas se é Baal, siga Baal. Decidam-se. Só uma coisa vocês têm que fazer, têm que decidir. E aí ninguém respondeu nada, o povo nem se mexia, estava ali naquela inércia. Só que aquela inércia estava gerando transtornos gigantescos. Então, essa é a realidade de muitos. Vivem pulando de um lado para o outro, sempre cocheando em dois pensamentos. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu estou convicto, amanhã eu não tenho convicção nenhuma. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Sempre na dúvida sobre o que vão fazer. Eu não sei se eu vou, não sei se eu faço, eu não faço, eu não sei se pego firme, eu não pego. Oscilando entre dois pensamentos, nunca tem certeza ou convicção e sempre está em cima do muro. Isso é um problema sério. Aliás, geralmente o problema não é o problema. Entendeu? Como assim não é o problema, bispo? O problema não é o problema. O problema da seca não era o problema da seca. O problema da seca era os dois cochear em dois pensamentos, dois caminhos, ficar em cima do muro. Esse era o problema. Era só o efeito colateral, a seca, aquela escassez toda. Então, a pergunta de Elias ao povo: até quando vocês vão oscilar por um lado e para o outro? É como se Deus estivesse dizendo a nós hoje: até quando vocês vão oscilar na fé? Há momentos que vocês creem em Deus, há momentos que vocês creem em coisas. Há momentos que vocês creem em Deus e há momentos que vocês creem em Baal, qualquer Deus, o Deus das nações pagãs. Há momentos que vocês se fazem dependentes de Deus, há momentos que vocês se fazem dependentes do poder do dinheiro. O dinheiro é uma espécie do Baal. Há momentos que vocês creem em Deus e há momentos que vocês creem somente em pessoas. Está na dependência que alguém faça alguma coisa por você. Que alguém te abra portas que, se Deus não abrir, não resolve. Que alguém te favoreça que, se Deus não te favorecer, não resolve. Isso aí é um entendimento que tem que entrar. Essa é a mesma pergunta que Deus faz a nós. Repita essa palavra comigo. Até quando? Então, até quando? Até quando? Porque o que Deus trabalha conosco é justamente a edificação, uma solidez, né? Um alicerce sólido. Quando Elias disse isso, ele estava chamando a atenção daquele povo, que já havia 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Estava o caos, miséria, escassez, humilhação, vergonha total. A causa disso tudo era aquela inconstância, a oscilação espiritual. Aquele era o problema. Então, é a pergunta que fica, porque muitas vezes nós mesmos fazendo: poxa vida, até quando? Até quando? Nós devemos fazer continuamente para evoluir, para crescer. Eu quero uma vida bem construída, eu quero viver uma grande vida,
uma vida extraordinária, mas eu não tenho firmeza de espírito. Eu não sou consistente. Diga comigo, consistente. Diga continuista. Eu não tenho um espírito estável, uma fé inabalável, um espírito firme. Eu não tenho isso. Leia aqui comigo e repita esse salmo comigo. Diga comigo, crie em mim um coração puro. Ponto. Ou vírgula. Ó Deus. Agora, diga comigo, renova dentro de mim um espírito. O que está escrito aí? Um espírito? Um espírito? O que é um espírito estável? Não muda, não oscila. Estabilidade de espírito. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável é uma vida inabalável. Renova dentro de mim um espírito firme. Isso tem que mexer conosco. O salmista faz essa oração. Dá-me uma vontade nova e firme. Ó, dá-me uma vontade nova e firme. É aquela frase, até para orar você precisa orar. Olha que oração linda. Olha que oração poderosa. Ô Senhor, coloca dentro, me dê um coração puro, porque é nesses lugares que o Senhor habita, no coração puro. O Senhor habita nos altos céus e no coração contrito, quebrantado, puro. E me dê um espírito estável. Me dê um espírito inabalável. Me dê um espírito firme, que não oscila, que não é inconstante. Porque o problema, como eu disse, o problema não é o problema está internamente. É como, geralmente, quando a gente conversa com as pessoas, quando algo não vai bem, é porque, é igual, essa semana ainda eu falava com alguém, a pessoa dizia assim, pô, começou a caminhar tudo bem, mas eu tive um retrocesso, tudo voltou atrás. O retrocesso interno gerou o retrocesso externo. O retrocesso interno, voltei a fazer o que eu fazia, gerou então o resultado que é o resultado que antigamente colhia. Esse é o nosso desafio. E é por isso que nós temos que cada vez mais, o foco é o espiritual. Você sabe por onde começou essa restauração? O muro, na verdade, foi a última parte. A primeira foi o templo. A primeira foi o templo. Se você pegar um livro de Neemias, volta o livro anterior, que você vai descobrir o livro de Esdras. E o mesmo desafio de Neemias, Esdras enfrentou para a restauração do templo, mas começou pelo templo, porque precisava o povo voltar a adorar a Deus. O povo se voltar para Deus. Então, esse deve ser o nosso foco, a nossa oração. Ore por um espírito estável, um espírito inabalável, um espírito firme. Diga assim, Senhor, eu quero um espírito estável, inabalável, um espírito firme. Diga, coloca dentro de mim, Senhor. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Diga essa palavra, eu sou o único. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Você poder dizer essa frase, eu sou o único, é poderoso, porque é uma frase poderosa. Porque há momentos que parece que o mundo inteiro está certo, você está errado. Não é? Está todo mundo certo, você está errado. Inclusive,
o rei e aqueles que estavam com o rei, mas principalmente o rei, chamava Elias de o perturbador de Israel, porque ele era contra o que estava errado, porque ele combatia o que estava errado. E a verdade é que estavam todos errados e ele sozinho, o único que estava certo. Então, parecia ser o único que estava errado porque ele confiava em Deus. Ele foi o único que permaneceu, o único que continuou crendo, o único que permaneceu na fidelidade, mas também foi o único que foi respondido e saiu vitorioso. O único. Elias lançou um desafio para que houvesse uma resposta dos céus. Então vamos aprender aqui um pouco com Elias. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias, diga comigo, reparou o altar do Senhor, que estava, e aí a nação em ruínas. O lugar de adoração a Deus, o lugar de louvor a Deus, o lugar de comunhão com Deus, estava em ruínas. Consequentemente, tudo externamente estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Quer dizer, campeão com Deus. Somente nos tornamos campeões com Deus. Altar, diga comigo, é lugar de adoração, de comunhão, de louvor. O altar estava em ruínas. Altar em ruínas significa vida em ruínas. Sabe aquela frase que você ouve continuamente na igreja: espiritual bem, espiritual mal, tudo mal? Essa é regra. Ah, bispo, não é bem assim, é lei. Essa aqui não tem como fugir. Essa é lei. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Altar em ruínas, vida em ruínas. Ali já não existia mais adoração, não existia comunhão, não existia mais sacrifício, não se adorava, não louvava, não invocava mais o Senhor. Elias queria mostrar que tudo que esse povo estava confiando era falível, superficial, e Baal não pôde responder, mesmo tendo não 450, mas 850 profetas clamando juntos de cedo até a tarde, porque eu não estou entrando no detalhe do desafio aqui, mas o desafio para mostrar quem era o verdadeiro Deus prepara um altar para Baal e vocês invoquem a Baal. Eu vou preparar um altar para o Deus vivo, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí, como eles eram muito, Elias falou: vocês são muito, vocês podem clamar, podem invocar, fique à vontade. E eles começaram de cedo até a tarde clamando, e Baal não respondia. Eles já estavam se cortando, se ferindo, sangrando, e Baal não respondia. Não podia, ao ponto de Elias, com toda a confiança, começar a zombar, falar: uai, mas o que está acontecendo? Clama mais forte, ele não é um Deus? Ele não é o Deus que tem o controle sobre o tempo, sobre o sol, sobre a chuva? Ele não tem o controle sobre a fertilidade? Clama, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, né? Porque Elias estava mostrando ali, com obras, que só existe um Deus. E aí, com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor,
e cavou ao redor uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarros grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Eu quero que você preste atenção numa coisa, olha para isso aqui. Fizeram o altar de Baal, Elias fez o altar dele. Pedras, madeira e o sacrifício em cima. Vocês clamam, se Baal responder com fogo, Baal é Deus. Se o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Clamou de cedo até a tarde, sem resposta. Porque quando você caminha com uma fé dividida, não há resposta. Ok? Chegou o momento de Elias. Primeira coisa, restaurou o altar. Restaurou com as 12 pedras, com o nome das 12 tribos, campeão com Deus e tal. Aí Elias, depois de preparar o seu altar, ele faz o quê? Me traga 4 jarros de água. Por que esses jarros de água? Presta atenção numa coisa. Olha quando a gente quer provocar algo sobrenatural. Primeiro era a coisa mais escassa. Era a coisa mais preciosa que existia ali. 3 anos sem chuva, mais 3 anos sem chuva. Tinha nada mais precioso do que água. Água era a maior oferta que se poderia fazer. Então, ele derramou aqueles jarros de água. Foi derramando e encharcando aquele altar. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo. Não estou te contando historinha, não. Você quer que eu traga para hoje ou não? Quer? Sim. Tudo que você faz de qualquer maneira, sem sacrifício, não tem resultado. Segundo passo. Quem tem mais poder, água ou fogo? Você consegue botar fogo onde está encharcado de água? Sim ou não? E aonde há fogo, você joga água, se apaga? Então, se ele jogou 4, se ele jogou 3, virou os 3 jarros ali. E encharcou ao ponto de encher as valas. Como é que um fogo natural vai pegar ali? Só havia uma possibilidade. De algo realmente sobrenatural acontecer. Então, esses são os pontos. Primeiro, ele ofertou o que havia de mais precioso. Segundo, quando ele jogou a água, o fogo não pode com a água. Então, aquele sacrifício, ele estava provocando o sobrenatural de Deus, o poder sobrenatural. Porque se Deus não se manifestasse também, ele estava morto. Ele era sozinho, ele já estava zombando. Eram 850 profetas de Baal, mas o rei com seu exército contra ele. Então só tinha uma maneira, ou Deus honra, ou eu estou morto. Ou Deus se manifesta, ou eu estou morto. Que é muitas vezes a nossa realidade. Ou Deus se manifesta, ou acabou. Ou Deus me responde, ou acabou. Então,
que ele provocou aqui através? Diga comigo, fé natural, resultado natural. Diga fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. E foi o que aconteceu, o sobrenatural se manifestou. Então, o sobrenatural de Deus, diga assim, vai se manifestar na minha vida. O sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo que fiz todas estas coisas por ordem tua. Diga-me essa palavra comigo, responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Que coisa linda, né? Que oração poderosa. Responde-me. Responde-me para que todos saibam que só o Senhor é Deus e que o Senhor está na minha vida. Quer dizer, eu fiz tudo isso porque o Senhor. Essa é uma oração poderosa. Responde-me, Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Diga comigo, e que o Senhor está na minha vida. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você viu, tem uma coisa incrível que eu gosto muito desse texto. Que enquanto ele perguntou, até quando vocês vão cochear em dois caminhos, dois pensamentos, todo mundo ficou calado. Mas quando a resposta daquela oração, quando o fogo se manifestou, o sobrenatural de Deus se manifestou, caiu todo mundo prostrado e disse: só o Senhor é Deus. Por quê? Resultado. Resultado. Quando há resultado, queridos, quando Deus se manifesta através da fé, porque Deus se manifesta através da fé, então as pessoas se curvam e nós estamos agindo a nossa fé. Diga assim: todos verão Deus na minha vida e vão se prostrar diante do Senhor. Diga: eu creio nisto. Já parou para pensar quanta gente está olhando para você? Já parou para pensar quantas pessoas estão olhando para a sua vida? E você já parou para pensar que você, Elias, ele foi uma testemunha para a nação inteira. Ele foi testemunha para a nação inteira. Ele fez o coração da nação se voltar para Deus. Porque através daquele resultado, as pessoas olharam e falaram: não, só tem um Deus. Só tem um Deus. Pode comparar. Podem comparar. Espera aí, dizem que Baal é Deus, mas olha aqui, olha o resultado. É como na nossa vida. É isso. São resultados, são atitudes. As atitudes de Elias geraram aquele resultado. Mas eu quero voltar aqui, eu não vou deixar passar isso não. O que ele fez para que houvesse? Primeiro, ele pôde dizer: eu sou o único que permaneceu. Diga a palavra: eu sou o único. O único que permaneceu na fidelidade. Segundo ponto,
ele reparou o altar. E quando chegou a hora de oferecer o sacrifício no altar, ele ofereceu o que havia de mais precioso, de mais caro, de mais escasso. Ele ofereceu em cima daquele altar. E quando ele fez aquilo, ele estava provocando o sobrenatural de Deus. A manifestação sobrenatural de Deus. Ele estava provocando um fogo sobrenatural. Porque há momentos que fogo natural não resolve nosso problema. Resolve ou não? Sim ou não? Há momentos que uma manifestação natural não resolve a tua questão. Não muda a tua vida. Há momentos que só o sobrenatural. E ele precisava do sobrenatural. E Deus se manifestou de forma sobrenatural. Mas nós tiramos muitas lições daqui. Após tudo isso, ele venceu. Aqueles que o perseguiram foram derrotados. E aí, ele foi autorizado por Deus voltar a orar para que voltasse a chover naquele lugar. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois, repita essa palavra comigo, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Na NTLH diz assim: pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Diga isso, eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Espera aí, como é que ele estava ouvindo o barulho de muita chuva se não tinha um sinal sequer? E chuva naquele momento significava o quê? Bênção, prosperidade, riqueza, paz, alegria. Então, o que você está ouvindo? O que você já está ouvindo? Que a gente ouve com os ouvidos da fé. O que você já está ouvindo? Você vê que tem os olhos da fé, tem os ouvidos da fé. Para Jacó o Senhor falou: levante os olhos e veja. Elias aqui está dizendo: eu já estou ouvindo o barulho de chuva pesada. Era a definição, a solução. Era tudo o que ele precisava. E a nação precisava. Então, que barulho você está ouvindo? Barulho de definições, de bênçãos, de vitórias? Que barulho você está ouvindo? É o barulho de um novo tempo que está chegando? Uma nova estação? Um novo ciclo? Que barulho você está ouvindo? Diga: eu estou ouvindo o barulho de chuva pesada, chuva de bênçãos. Eu estou ouvindo o barulho de um novo tempo, de uma nova estação, de um novo ciclo. Diga: eu estou ouvindo. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? A gente precisa ouvir. Deus tem feito promessas. E eu declaro isso. Eu profetizo sobre a tua vida. Quem crê? Então levanta a mão, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que estão chegando bênçãos pesadas. Serão derramadas bênçãos pesadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu financeiro, sobre os seus negócios, sobre tudo que te pertence. Eu declaro chuvas de bênçãos pesadas sobre todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse.
É tão poderoso que quando Elias fez essa declaração, olha o que ele fez. Vamos aprender um pouquinho como é que a fé funciona. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, ao lugar santo. Enquanto o rei carnal foi comer e beber, ele subiu para o lugar sagrado para orar. Posso repetir? Enquanto o rei carnal foi subir e comer e beber, ele subiu ao alto do Carmelo, que era o monte sagrado, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Foi orar. E disse: vai e olhe na direção do mar, disse ao servo. E ele foi e olhou. Lê aqui comigo. Diga: não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou voltar e ver. 7 vezes. Não, vamos pensar aqui, peraí. Já ouço barulho de chuva pesada chegando. Estou ouvindo barulho. Mas o que ele foi fazer? Dobrar o joelho. Correu para o lugar sagrado. Dobrou os seus joelhos e foi orar. Mandou o servo subir e olhar se tinha alguma coisa. O que o servo disse? O que o servo disse? Não há nada lá. E ele parou? Sim ou não? Não. É igualzinho a gente ouve. Espera aí, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Eu ouço barulho, eu ouço coisas, Deus tem falado coisas, mas quando eu vou olhar, eu não vejo nada. O que eu faço? Paro? Desisto? Não. Olha a perseverança, olha a determinação, olha a convicção, a fé inabalável desse grande homem. Na 7ª vez o sinal apareceu. Na 7ª vez, o sinal, hein? Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Mas espera aí, uma nuvem era só um sinal. Uma nuvem. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: não despreze os pequenos sinais. Não despreze os pequenos sinais. Não despreze os pequenos começos. Sabe o que nós precisamos aprender? Você precisa aprender o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer para você, principalmente você que não caminha por fé. São as pequenas coisas que Deus transformou em algo muito grande na vida dos homens de fé. Davi só tinha uma pedra e uma funda para derrotar Golias. E foi com uma pedra e uma funda que ele derrotou Golias e começou a caminhada rumo ao reinado. Aquela pedra se tornou algo, parecia insignificante, se tornou algo grande e poderoso. Moisés só tinha um pedaço de pau que se chamava um cajado. Com aquele pedaço de pau, com aquele cajado, ele devastou o Egito e libertou o povo da escravidão. Com aquele cajado. Sansão só tinha uma queixada de jumento, e ele matou um exército de 1000 com uma queixada de jumento. No tempo de Jesus, o jovenzinho só tinha 5 pães e 2 peixes, mas transformou em uma abundância que multiplicou e alimentou uma multidão. Então não é o que você tem, é quem você tem. Não é o que você tem, é quem você tem. É se Deus está com você. Prestou atenção ou não?
Porque o que é pequeno pode se tornar algo gigantesco. O que é pequeno pode se transformar em algo monstruoso. Enquanto isso, você vê que ele viu um sinal, ele já diz, corre para cá, a chuva não te apanhe. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu. E começou a ventar, e começou, diga comigo, a chover forte. Não era só um sinal? Só uma nuvenzinha? Não era? Aquela nuvem se transformou numa chuva forte. Fique em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Pega o teu propósito. Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias. E este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente. Diga comigo, o poder do Senhor veio sobre Elias. E este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Acabe estava de carro, cavalo, carroça. Como é que ele ia correr à frente de cavalos? Correu, passou à frente. O poder de Deus tomou a vida dele, ele passou à frente de tão veloz. O que significa isso? Que não importa o que os outros tenham, o poder de Deus vem sobre a minha vida, eu passo à frente. Entendeu? Você passa à frente de gente que parecia que é impossível você passar à frente, que é impossível acontecer. Só que tem uma coisa, o que a gente aprende aqui? Feche os seus olhos e abra os seus ouvidos. O que você está ouvindo? Que barulho você já está ouvindo? Qual barulho você já está ouvindo? De vitórias? De comemorações? Das pessoas dizendo para você, você venceu? Você deu a volta por cima? Que lindo! O que aconteceu na tua vida? Que lindo! Quanta mudança aconteceu na tua vida? O que você está ouvindo? Qual a voz que você está ouvindo? Aquele pequeno sinal se transformou em algo muito grande, uma chuva poderosa, pesada. Acredite, tem bênçãos poderosas, pesadas chegando para a tua vida. Você vai precisar de musculatura forte, espiritual, para suportar o peso da bênção, acredite nisso. Por isso, hoje nós vamos clamar, você vai fazer como Elias, porque vai acontecer na sua vida. Ezequiel diz, eu abençoarei o meu povo, e as suas casas ao redor do meu santo monte, e no devido tempo, as chuvas de que precisam. Qual é a chuva que você precisa? Qual é a chuva? As chuvas de que precisam. E mais, diz, haverá chuva de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. 1 João 4 diz, filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Até aqui não nos ajudou o Senhor? Outro dia eu fiz algumas perguntas, acho que é 2 domingos atrás,
Eu disse, nós devemos nos lembrar de tudo o que Ele já fez por nós. Você nunca teve nenhum livramento de Deus? Sim ou não? Nunca atravessamos rios apoiados com a ajuda de Deus, ou seja, situações que parecia que nós seríamos submergidos e não fomos? Parecia que não tinha como atravessar e atravessamos? Nunca caminhamos através do fogo e saímos ilesos? Sabe aquelas situações que parece agora não tem jeito? Eu serei consumido, queimado? O Deus que falou com Abraão nunca falou conosco? Inclusive fazendo as mesmas promessas? Que nós somos herdeiros das promessas de Abraão? Ele nunca falou com você? Nunca passamos por situações que parecia fornalha ardente, como aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, e Deus nos livrou. Você nunca passou por situações que era como na fornalha ardente? E Deus te livrou? O Deus que deu a Salomão o desejo do seu coração, Ele nunca te escutou e nunca atendeu os seus pedidos? Responda você. Ele nunca te respondeu? Ele nunca o fez caminhar ou repousar por pastos verdejantes, momentos de abundância? Nunca fomos conduzidos a águas tranquilas, tempos de paz? Com certeza tudo isso e muito mais Deus já fez por nós, por você, e continuará fazendo. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, hoje é dia de decisão. Está na hora, essa é a mensagem principal para nós. Reparar o altar e parar de ficar pulando de um lado para o outro, cocheando entre 2 pensamentos, sempre na dúvida do que vai fazer, ficar oscilando entre 2 caminhos, sem se decidir por um deles. Até quando nós vamos ficar em cima do muro? E a colocação com Deus é o seguinte: espiritualmente, Deus é Deus. Então, querido, firma com Deus. Repara o altar de Deus. Sabe o que Deus quer? Restaurar a tua vida, te abençoar, te prosperar, curar de uma enfermidade. É só uma palavra dele. É só uma palavra. Mas dar o coração a Ele, oferecer louvores, adorações, sacrifícios, o seu melhor a Ele, é só você que pode. Só as tuas decisões. Ninguém mais. Ninguém mais. Eu recebi um testemunho ainda na segunda-feira, na terça-feira, se não me engano. No domingo, alguém me procurou, fez um diagnóstico, fez um exame, e foi constatado câncer na tireoide. E aí, quando terminou o culto, essa pessoa veio, constatado câncer na tireoide na filha. Então a mãe me procurou e falou sobre o diagnóstico, sobre os exames.
E é natural que uma mãe se aflija com o diagnóstico deste de um filho. Mas a primeira coisa que eu disse para aquela mãe: quantas batalhas vocês já venceram? Quantas experiências poderosas? E essa é só mais uma para glorificar o nome do Senhor. E ungi a tireoide daquela moça e orei. Quando foi na terça-feira, eu fui recebendo, terça ou quarta, não sei, eu fui recebendo as mensagens. Porque quando foi ao médico, e começou um movimento para lá e para cá, para lá e para cá, e para lá e para cá, ela já foi ficando angustiada, porque caminhavam para lá e para cá, e conversavam um com o outro, e ela foi ficando angustiada, porque ela falou: meu Deus do céu, o que é isso? Porque dava a sensação que alguém ia chegar e falar assim: a situação é muito mais grave do que a gente imaginou. Mas eles chegaram e falaram: vem cá, entra aqui conosco. E foi passando o ultrassom, foi passando. E falou: aqui tem, mas aqui não tem. Não existe nada aqui. Eu não posso nem mexer com a credibilidade do laboratório, porque é um lugar sério. Mas simplesmente não encontramos nada aqui. Não tem nada. Sumiu. É o que eu quero dizer a você. Uma cura, uma porta aberta, uma mudança que você... Ele pode, mas e o coração? Só você pode. E a entrega a Ele de verdade, parar, chega de oscilar, chega de pular de um lado para o outro, chega, hoje eu creio, amanhã eu não creio, hoje eu estou firme, amanhã eu não estou, hoje eu estou em plena convicção, hoje eu quero Deus, amanhã eu já não sei se eu quero Deus. Hoje eu estou colocando Deus em primeiro lugar, amanhã Deus já está em segundo, terceiro, quarto, quinto, se sobrar tempo. Está na hora de restaurar o altar, dizer: Senhor, o Senhor vai ocupar o primeiro lugar na minha vida. Senhor, eu vou jogar água no meu sacrifício, o melhor que eu tenho. Senhor, eu vou provocar o sobrenatural, porque eu preciso do sobrenatural. Só o sobrenatural resolve o problema de muitos. O natural não resolve. Somente o sobrenatural. Então, quando Elias disse: eu estou ouvindo o barulho de chuva pesada, ele não estava ouvindo nada com os olhos externos, com os olhos naturais. Ele não estava ouvindo nada com os olhos naturais, com os ouvidos naturais. Tanto é que ele foi dobrar o joelho e foi orar. Ele ouvia com os ouvidos da fé. E ele foi orar. E por 6 vezes, enquanto ele mandava o servo subir lá, o servo só falava assim: não tem nada lá. Já parou para pensar? Olha essa palavra: não tem nada, não tem nada, não tem nada acontecendo. Não tem nada mudando. Talvez é o que esteja acontecendo. Não, parece que não tem nada acontecendo, não tem nada mudando, não tem nada fluindo, não tem nada. Opa, calma. Calma, persevera. Foi só ali, a fé tem ação completa. 7 é o número da perfeição. Somente na 7ª vez que ele viu um sinal, não foi nem chuva. Viu uma nuvem. Uma nuvem. Mas quando ele viu aquela nuvem, ele disse: se apresse. Corra para que a chuva não te apanhe. Ela não impeça você de chegar em casa. Porque ia descer chuva pesada. E é isso que vai acontecer. Quem está entendendo a mensagem? Deus quer derramar chuva pesada de bênção sobre a tua vida. Tem chuva de bênçãos pesadas. Acredite nisso.
pesadas, que vai mudar o tempo, que vai mudar. Aquela chuva mudou o tempo ali, mudou a realidade, mudou. Veio um tempo de grande prosperidade, de grande abundância, veio tempo de paz. A chuva foi derramada, então faz com que tudo se renove. Está chegando esse tempo para você. O que você está ouvindo? Com seus olhos fechados, repara o altar do Senhor. Fala para Deus hoje: chega, Senhor, não pulo mais de um lado para o outro. Chega, não vou cochear em dois pensamentos, não. Eu quero esse espírito estável, eu quero esse espírito continuista, Senhor. Eu quero esse espírito inabalável, Senhor. Coloca dentro de mim esse espírito inabalável, esse espírito firme, Senhor. Eu faço a oração do salmista Davi, que dizia isso: coloca dentro de mim um coração puro, um espírito estável, um espírito firme, um espírito inabalável, Senhor. Eu quero esse espírito firme, esse espírito inabalável. Chega de oscilações. Chega, hoje eu creio, amanhã duvido. Não, está na hora de tomar uma decisão. Eu vou ser uma pessoa de fé, de verdade. Eu vou ser uma pessoa convicta. Eu vou ser, em nome do Senhor Jesus. E quando você começa a ouvir, está chegando bênção, não quer dizer que porque está chegando você para de orar. Não quer dizer porque está chegando que você ora, faz uma oração aqui, outra ali. Não, é continuidade, é ser continuista, é ser perseverante. Não foi na primeira, segunda, terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta vez, foi na sétima. Foi na sétima, e na sétima ele só viu o sinal, mas aquele sinal se transformou em algo grande, glorioso. Deus tem te dado os sinais, e talvez muitos nem tenham visto os sinais, mas vai acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que Deus não vai derramar sobre a tua vida chuvas pesadas de bênçãos. Acredite, acredite, acredite. Tantas respostas você já teve, tantos socorros, tantos livramentos, tantas experiências. Então, está na hora de confiar definitivamente, dizer a Deus: eu confio, Senhor, eu confio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração, eu creio, declara: eu já ouço o barulho de bênçãos poderosas sendo derramadas, bênçãos incríveis sendo derramadas. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, eu declaro uma unção, Senhor, eu declaro, Senhor, a unção que restaura, que renova, que transforma. Eu declaro, Senhor, eu declaro altares sendo restaurados hoje, a fé sendo restaurada. Renova, Senhor, coloca dentro de nós um espírito estável, uma fé inabalável, um espírito firme. Coloca, Senhor, meu Deus, nós estamos aqui hoje e vamos nesse dia derramar água, o que há melhor de melhor sobre o nosso altar, Senhor. Nós vamos oferecer o melhor ao Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que o sobrenatural do Senhor vai se manifestar. Elias precisava de uma manifestação sobrenatural, de um fogo sobrenatural, e o fogo sobrenatural derramou-se sobre aquele lugar, e ele foi honrado. Depois ele orou para voltar a chover, e voltou a chover, e eu declaro, Senhor, eu profetizo um fogo sobrenatural se derramando, se manifestando na vida dessas pessoas. Eu não sei qual é o milagre, qual é a mudança, qual é a transformação que ela precisa. Eu declaro esta mudança acontecendo, eu declaro fogo sobrenatural se derramando sobre a vida dela. Eu declaro a chuva pesada de bênçãos sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.
Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. 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 O que é que você precisa? O que é que Deus já fez? É só você voltar. É só você voltar. Quantas coisas boas Deus já fez na tua vida. Quantas experiências poderosas você já teve. Restaura o altar que você vai viver coisas maiores. Derrame sobre esse altar o que há de melhor. Adore a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus, sacrifique a Deus, porque é aí que está o segredo para que o sobrenatural aconteça, para que o fogo sobrenatural, para que coisas acima do natural aconteça na tua vida. Tome a decisão hoje. Eu estou saindo de cima do muro. Eu estou saindo de cima do muro. Eu estou saindo de cima do muro. É Deus e acabou. Só o Senhor é Deus e acabou. Só Ele pode fazer por mim e acabou. Só Ele. A minha confiança está nele. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Se é cura que você precisa, receba a tua cura. Se é forças que você precisa, receba força hoje. Que haja uma mudança de espírito. Que haja um espírito forte, um espírito firme, inabalável dentro de você. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que chuvas de bênçãos, chuvas pesadas sejam derramadas sobre a tua vida. Eu declaro que uma grande reviravolta aconteça na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que as pessoas olhem para a tua vida e digam: só o Senhor é Deus. Quando elas olharem para você, elas digam: só Deus poderia ter feito isso, só Deus poderia ter mudado, só Deus poderia ter realizado. E é o que elas vão dizer. É o que elas vão declarar quando olhar para a tua vida. Porque é isso. Deus confunde. Querido, Deus confunde os sábios. Deus contraria os diagnósticos, as previsões. As pessoas ficam sem entender. Muitos vão olhar, acredite. Só se aproxime cada vez mais de Deus. Muitos vão olhar para a tua vida e vão dizer: só Deus poderia ter feito isso. Só Deus, só o Senhor é Deus. Só Deus poderia ter realizado essa obra linda, essa transformação, operado esse milagre na sua vida. Só Deus, só Deus. Levante as suas mãos e o seu propósito. E eu declaro isto. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo uma chuva pesada de bênção sendo derramada sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que as pessoas verão coisas incríveis que acontecerão na tua vida. E essas pessoas vão se prostrar diante do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, porque só Deus poderia ter feito o que fez na tua vida. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo.
de bênção, de paz, de saúde, de abundância, de alegria, de prosperidade. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Eu declaro o fogo sobrenatural de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Eu declaro que esse dia seja um dia de grandes vitórias. Eu declaro que esse dia seja um dia de grandes definições. Esse dia seja um dia de o sobrenatural sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu já ouço o barulho de bênçãos pesadas chegando, sendo derramadas sobre a minha vida, e eu tomo posse. Amém? Para Jesus, bem forte.